o Lutero não foi o único responsável pelo rompimento com a Igreja Católica e com o surgimento posterior de outras denominações cristãs. Ele foi o primeiro que destampou esse movimento, mas a ele se seguiram outros movimentos de contestação. Nós temos 3 sujeitos como principais reformadores. O primeiro deles, o próprio Lutero, um outro padre indignado com os desmandos da igreja, mas esse no reino da França, esse se chamava João Calvino, e o terceiro é um rei, Henrique VIII da Inglaterra. Os 3 são contemporâneos, eles estão vivendo mais ou menos no mesmo período. Então, esses dois últimos foram diretamente influenciados pelo movimento iniciado pelo Lutero, que foi o primeiro deles, né? Os 3 movimentos têm peculiaridades, têm particularidades que os distinguem dos outros 2. Caso contrário, a gente podia falar que é tudo a mesma coisa, mas não é. A gente pode marcar o ano de 1517 como sendo o início da reforma do Lutero, quando ele expôs as suas 95 teses lá na igreja de Wittenberg. Mas, tendo iniciado em 1517, ela se estende, ela se prolonga por mais bastante tempo, né? Em 1517 foi quando ele publicou as 95 teses de contestação das doutrinas católicas e exposição do caminho que ele achava mais crível da salvação pela fé, da livre leitura e interpretação da Bíblia, etc. E logo em seguida a isso, ele começou um trabalho de tradução da Bíblia, do grego e do hebraico para o alemão, que foi publicado entre 1520 e 1530. O João Calvino foi nascido em 1509. Na década de 1930, ele já contava lá com seus 20 e tantos anos e confabulando consigo mesmo, estudando a Bíblia, teólogo que era, e pensando nos meios para a salvação, ele formulou a chamada doutrina da predestinação. De acordo com essa doutrina, desde o nosso nascimento já está determinado, nós já estamos predestinados por Deus, já está escrito lá no céu se eu ou você ou qualquer pessoa vai para o céu ou para o inferno. Não interessa o que você faça ao longo da sua vida. O seu destino pós-morte já está pré-determinado. Não importa se você tem fé, não importam as suas obras, não importa que tipo de vida você vai levar, nada disso interessa. Desde o seu nascimento, você já está predestinado ao céu ou ao inferno. Só que, como eu vou saber, então? Eu preciso de algum sinal, eu preciso de alguma demonstração, né? Eu preciso de alguma dica para eu saber se eu vou para o céu ou vou para o inferno. Como que funciona essa doutrina da predestinação? Então, muito embora você esteja predestinado desde o nascimento, um sinal da sua salvação é a prosperidade material, é a riqueza material. Se você granjeia riquezas, se você é abençoado nesse mundo temporal, nesse mundo material, se você parte de um patamar, nasce com uma determinada condição socioeconômica e batalha e luta e tal, e aí você consegue aumentar a sua condição material, né? Isso é um sinal de que Deus está na sua vida. É um sinal da sua predestinação de que você vai para o céu. E aqui pode gerar alguma confusão. É só ser rico? Só rico vai para o céu? Não necessariamente. Por exemplo, o que interessa é você enriquecer. O que interessa é você aumentar o seu patrimônio. O que interessa é você ter o sinal das bênçãos de Deus na sua vida. Porque se você é filho de um ricaço e herdou toda a fortuna dele e gastou tudo por aí e arruinou o império de seu pai, quer dizer, ainda que você não termine pobre, mas se você gastou a fortuna dele e hoje você tem menos do que você tinha antes, então isso não é um sinal de prosperidade, né? Você ainda é rico, mas você não produziu nada com a sua vida. Então, isso não é um sinal da salvação. Agora, pelo contrário, se você é um ferreiro, um sapateiro, um pequeno artesão que tem lá a sua oficina e você é pobre, mas você trabalha, investe no seu próprio negócio e testa novas
novas estratégias de venda ou de mercado, de expansão dos seus negócios, e você dá muito certo e você ganha uma grana. Legal, né? Você se estabelece, tem ali o seu negócio familiar, tem um nível de vida um pouco melhor do que você tinha antes. Você ainda não é rico, mas você enriqueceu, você aumentou o seu patrimônio, você investiu o seu dinheiro sabiamente no seu próprio trabalho e fez ele render alguma coisa. Então, isso, se você saiu daqui e chegou até aqui, ainda que os mais ricos estejam lá em cima, isso aqui já é um sinal da sua salvação. Então, isso é extremamente importante, essa doutrina protestante, ela é um dos pilares que vão impulsionar a acumulação capitalista daí para frente. Inclusive, tem uma obra muito importante do Max Weber que chama O Espírito do chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu li nos meus primeiros meses, né, no primeiro semestre da faculdade, e eu tenho o livrinho aí, ele não é exatamente fácil de ler. Bom, e ele fala dessa relação entre a doutrina protestante, a ética protestante e o espírito do capitalismo. O título é bastante sugestivo, né? Como que essa doutrina protestante, como que essa mudança de valores vai influenciar no desenvolvimento do capitalismo. Bom, a doutrina elaborada pelo Calvino concordava em boa medida com a proposta pelo Lutero, mas ele era ainda mais severo em alguns pontos. Os dois defendiam a livre leitura e interpretação da Bíblia, os dois rejeitavam a autoridade do Papa, mas, diferente do Lutero, o Calvino acreditava, ele pregava a separação entre o Estado e a Igreja. Pelos efeitos da doutrina da predestinação, as ideias do Calvino foram muito bem aceitas por essa classe burguesa emergente, né? Essa burguesia nascente que só precisava de uma justificação para ascender socialmente. Eles estavam ganhando dinheiro loucamente com o renascimento comercial e urbano, mas eles continuavam excluídos dos círculos sociais dos primeiros estamentos. Aquela sociedade estamental ainda era separada em clero, nobreza e terceiro estado. E a burguesia, por mais rica que fosse, ela ainda pertencia ao terceiro estado, a ralé. Então, eles eram mal vistos pela igreja e frequentemente censurados pelo enriquecimento, que era contrário àquela vida humilde e de retidão, né? Nem vamos entrar no mérito da questão de que os próprios padres viviam na maior riqueza e ostentação, porque a gente já conversou sobre isso. Agora, com a história do Calvino, o enriquecimento não só é aceito, como é incentivado. Enriquecer só não é pecado, como agora é sinal da salvação. Da hora, né? Era tudo que esses caras podiam querer, era tudo que eles podiam esperar. O que mais eles podiam querer? O calvinismo na França cresceu, floresceu e se espalhou pelo resto da Europa toda. E vai ter um peso de importância muito grande na colonização dos Estados Unidos, né, das 13 colônias da América do Norte, quando uma galera vai ser meio expulsa da Inglaterra e vai migrar para as colônias recém-descobertas da América. E a maioria desses primeiros migrantes é protestante. Então eles têm essa doutrina enraizada de não dissipar as suas fortunas, sabe? De não gastar tolamente, de ganhar dinheiro e injetar no trabalho, e ganha mais dinheiro e injeta no trabalho, e ganha mais dinheiro e vai sempre aumentando essa fortuna, porque isso é um sinal da predestinação, da salvação da sua alma. Os seguidores desse culto do Calvino também receberam o título de huguenotes, e daí para frente destamparam inúmeros conflitos religiosos entre católicos e protestantes, mas aí vocês é que vão me falar sobre isso. Muito bem, e o terceiro dos 3 reformadores que eu falei, o Henrique VIII da Inglaterra. Até aí ele era católico, até então ele era católico, mas diferentemente dos outros 2 primeiros, esse não era padre,
era rei. E o seu descontentamento com a igreja não foi necessariamente por conta da corrupção ou dos hábitos desregrados e pela vida de opulência que os bispos levavam. O problema dele era com a sua mulher. Quer dizer, na cabeça dele, o problema dele era a mulher. Ele era casado com uma distinta senhora chamada Catarina, Catarina de Aragão. E como vocês bem sabem, na Europa feudal, ou mesmo na Europa moderna, sob a monarquia absolutista, o rei precisava deixar um filho homem para herdar o trono e dar continuidade à dinastia, ao nome da família. Só que a dona Catarina não dava filhos homens ao rei. Muito embora ela tenha engravidado 6 vezes, só uma filha chegou à idade adulta. Uma filha! Para o rei, a culpa era da mulher. Imprestável, nem para parir um filho homem. Hoje vocês bem sabem, pelas aulas de ciências, que o homem é que é responsável por mandar o cromossomo Y para a criança nascer menino, né? Enfim, fato é que ele queria se separar da Catarina e casar com uma outra mulher que pudesse lhe conceder um herdeiro menino. Só que as regras para o divórcio na Igreja Católica da Idade Média e da Idade Moderna não eram tão liberais como são hoje. O próprio Papa tinha que autorizar o divórcio. O rei Henrique VIII pediu para o Papa liberar, só que ele não liberou. Se fosse num outro tempo, se fosse antes, talvez isso aí passasse batido, mas num contexto de revolta religiosa e ruptura com a igreja, ele aproveitou o ensejo e pulou fora também. Quer dizer, ele não pulou fora, ele fez a igreja pular fora da Inglaterra. Não vou poder separar? Beleza, então. Ele rompeu com a igreja, anulou o próprio casamento e casou com uma outra senhora, Dona Ana Bolena, que também não lhe deu filhos homens. Isso foi em 1534. Ele rompeu com a Igreja Católica, renegou a autoridade do Papa, tomou as terras da igreja para si e vendeu para a nobreza e para a burguesia, fechou convênios e monastérios e criou a sua própria igreja. Nessa igreja, a autoridade máxima não era mais o Papa, mas era o próprio rei. E o rei é o Estado. Lembram-se? Numa monarquia absolutista, o rei é o Estado. E adivinhem, nessa igreja ele podia casar e descasar quantas vezes ele quisesse. Agora, o clero era subordinado a ele, a autoridade direta do rei, e não mais ao Vaticano. Essa é a igreja anglicana. Então, a gente tem o Lutero na Alemanha com a igreja luterana, o Calvino na França com a igreja calvinista, e o rei Henrique VIII na Inglaterra com a igreja anglicana, certo? Nesse ponto da conversa, vocês já podem fazer as atividades das páginas 430 e 431 do jogo rápido, exercícios 1 a 5. E é isso. Um beijo e até a próxima.